Salmo de número 122, diz assim o salmista: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nessa noite, Senhor, mais uma vez nós nos voltamos à Tua palavra e somente ela. Nessa noite, Senhor, nós rendemos o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente para a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos envolva, que o Senhor possa conduzir, ó Deus, as nossas atenções, que o nosso coração se renda a Tua palavra nessa noite, ó Deus. Nos encontramos como peregrinos, como forasteiros, como pessoas que estão num processo de romaria até aquele grande dia em que nós viveremos face a face com o Senhor. Portanto, ó Deus, nessa noite, convença-nos, ó Deus, vença o nosso coração, leva-nos a um lugar seguro. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. E quantos pode dizer amém? Amém. Salmos de número 122. Nessa noite nós estamos dando continuidade aos salmos de romagem, que são 15 salmos que se encontram na Bíblia, dentro desses salmos, que são os salmos de número 120 ao salmo de número 134, que foram colocados ali dentro dos salmos como parte do saltério, como se fosse salmos dentro de salmos. Esses salmos eles eram cantados quando os peregrinos judeus saíam em caravana de diversos lugares da Palestina, e eles iam cantando em coro até que chegassem a Jerusalém, que era a capital do reino, para celebrar 3 tipos de festas. As festas, ou a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa do Pentecoste. Pelo menos uma vez por ano, todo judeu, ele saía de onde ele estava para celebrar essas festas, e uma vez por ano, pelo menos, eles estavam em Jerusalém. Enquanto eles peregrinavam, enquanto eles se deslocavam em romagem ou em romaria, eles cantavam e louvavam o Senhor com esses 15 salmos que são registrados na sua Bíblia e na minha Bíblia. Esses salmos, eles descrevem as experiências que o peregrino passava. Como nós já vimos, muitas das vezes, a condição que eles se encontravam de hostilidade, por vezes eles viviam em necessidade, precisando de socorro de Deus, outras vezes sendo caluniados, e buscando em Deus respostas para esse estado de serem caluniados. Esses salmos falam muito dos nossos sentimentos enquanto peregrinos nessa terra. Enquanto cada um de nós, eu e você, estamos peregrinando para Jerusalém espiritual, que é a vida eterna que Deus prometeu a cada um de nós. Este salmo, o salmo de número 122, ele foi escrito pelo rei Davi. Este mesmo salmo, ele demonstra claramente o sentimento de alegria que o peregrino demonstrava pela casa do Senhor.
a satisfação que ele tinha em poder estar em Jerusalém, poder celebrar as festas que haviam naquele período quando eles chegavam lá. Nestes salmos, irmãos, nós temos no versículo 1 o sentimento de alegria quando o salmista, convidado para estar na casa de Deus, ele diz: alegrei-me quando me disseram, quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Os versículos 2 ao 5, o salmista ele demonstra a admiração que ele tinha quando ele entra na cidade de Jerusalém, quando ele visualiza tudo que havia dentro daquela cidade. Dos versículos 6 ao 8, o salmista ele demonstra o desejo que ele tinha para com a casa de Deus. Quando ele chega, quando alguém convida, há uma alegria sobre o coração dele. Quando ele entra por Jerusalém, há uma admiração em tudo aquilo que ele vê, e quando ele está lá dentro, ele demonstra um sentimento, que isso é relatado do versículo 6 ao 8. E no versículo 9, o salmista ele toma uma decisão quando ele contempla Jerusalém. Então é isso que nós iremos ver nesse salmo. Nós iremos verificar o que isso significou naqueles dias e o que esse salmo pode falar para cada um de nós nessa noite, nesse lugar. Quais são as lições que nós podemos tirar desses salmos? Lembrando, irmãos, que a Bíblia, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para todo o tempo. Nós não podemos olhar para esses salmos de romagem e dizer, tudo bem, isso funcionou muito bem há 2.800 anos atrás. Não, toda a Bíblia ela é divinamente inspirada e tudo que está aqui se aplica à minha vida e se aplica à sua vida. Bem, para nós entendermos um pouquinho do que esse salmo quer dizer, me permita eu fazer alguns apontamentos para que nós possamos entender esse salmo. Uma vez que nós, ao lermos, nós percebemos que o salmista sempre está fazendo menção de um lugar que se chama o quê? Quem percebeu? Jerusalém. Então vamos entender mais ou menos o que significava Jerusalém naquela época. Jerusalém, o seu nome era chamada como Jebusu. Essa cidade, ela pertencia aos jebuseus, mas só que Davi tinha conquistado essa cidade, e quando Davi ele conquista essa cidade ela começa a ser reconhecida entre os judeus como a cidade do rei Davi, que logo mais à frente ela se torna a capital do reino de Israel e agora sim reconhecida como Jerusalém. E o interessante é que há muito tempo atrás Deus tinha dito a Moisés, falado a Moisés, que quando o povo entrasse pela terra prometida, o próprio Deus, ele estabeleceria um lugar e somente um lugar para que o povo pudesse adorá-lo. Aquele lugar seria como um centro do culto a Deus. O lugar onde todo judeu ele iria para poder cultuar a Deus. Por isso que nós estamos vendo esses salmos de romagem, que são os judeus, o povo de Israel, está se deslocando para Jerusalém, a cidade que o rei Davi tinha conquistado, que era dos jebuseus, que quando eles entram na terra prometida, Davi conquista, ela agora se torna Jerusalém e a capital de Israel, e o lugar onde Deus já tinha prometido a Moisés que ele estabeleceria um lugar para que todo o povo pudesse adorar a Deus. E qual era a razão em Deus fazer isso? A razão de Deus estabelecer um único lugar para o seu povo, para que o seu povo pudesse cultuar a Deus.
é porque em todo o lugar na terra prometida havia altares de adoração para vários deuses. Se o judeu ele saía de Jerusalém e quando ele andava pelas terras assim hostis, eles viam altares levantados no mínimo para 3 deuses da época: Astarote, Rifã e Baal. Então Deus ele queria um lugar único de adoração para ele, para o seu povo, e mostrando assim que ele é o Deus de toda a terra. Por isso que Deus promete a Moisés que ele estabeleceria um lugar para que o seu povo pudesse adorá-lo. E esse local escolhido é exatamente aonde? Jerusalém. Jerusalém. Quando Davi toma a cidade de Jebus, a cidade dos Jebuseus, e faz com que ela se torne Jerusalém, Deus tinha mandado que a Arca da Aliança, junto com o tabernáculo e junto com todos os utensílios de adoração a Deus, fosse tirado do deserto e ela fosse colocada lá em Jerusalém, lá no Monte Sião, levantando um lugar de adoração a Deus. O tabernáculo ele tinha sido desmontado, que ficava no deserto, e tinha sido levado por todo o povo de Deus para ser estabelecido em Jerusalém, no Monte Sião, o lugar onde Deus tinha estabelecido para o seu povo, o centro de adoração, o centro de devoção a Deus, era o lugar onde todo judeu queria adorar a Deus. Era o lugar onde os judeus ofereciam os seus sacrifícios, era o lugar onde todos os povos, quando espalhados na Palestina, em peregrinação, eles se convergiam ali para que pudessem se encontrar, oferecer culto a Deus, levar as suas ofertas, conduzir as suas famílias, apresentar os seus dízimos, as suas ofertas, ouvir a lei de Deus, prestar culto a Deus, louvar a Deus. Onde tudo isso acontecia? Jerusalém. Deus tinha estabelecido aquele lugar para que os povos em peregrinação pudessem se reunir ali, para que as famílias conduzidas pelos seus chefes de família pudessem se encontrar ali, para que o culto a Deus fosse centralizado naquele lugar, para que as ofertas não fossem espalhadas, mas colocadas naquele lugar onde Deus tinha estabelecido o lugar de adoração a Ele. Para Jerusalém era o único lugar onde o povo de Deus poderia fazer isso. Qualquer outro lugar que o povo pensasse em cultuar a Deus, em oferecer sacrifícios, em levar os seus dízimos, as suas ofertas, isso era estritamente proibido pela lei mosaica, pela lei que Deus tinha dado ao povo através de Moisés. Então, por isso, irmãos, Jerusalém era o centro religioso da vida do judeu. Vamos adorar a Deus. Nós nos lembramos de uma coisa. Nós temos 3 festas: a Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa do Pentecoste. Nesse dia nós estaremos indo para Jerusalém. Nesse dia nós estaremos oferecendo a Deus o nosso sacrifício. Nesse dia nós estaremos cantando a Deus como um único povo. Nesse dia nós estaremos reunidos diante dEle. Nesse dia nós estaremos apresentando a Deus aquilo que nós podemos apresentar, aquilo que nós guardamos. Todo judeu tinha isso na sua consciência, que ir para Jerusalém não era simplesmente um passeio, mas era uma oportunidade ímpar
de louvar, de bendizer a Deus, de estar em comunhão com todas as tribos, as 12 tribos, se reuniam naquele lugar para louvar e bendizer ao Senhor. Era ali onde estavam os sacerdotes, era ali onde estava o altar, era ali onde o povo tinha levado a arca da aliança, onde se manifestava a presença de Deus, era ali onde Deus agora tinha mandado estabelecer o tabernáculo, que era o lugar onde o povo de Deus se reunia. Não somente isso, irmãos, Jerusalém tinha também se tornado a capital do reino, e era ali onde estava o trono de Davi, onde o rei Davi, ele julgava as causas. Era ali em Jerusalém onde a dinastia de Davi, aqueles que estavam vindo após Davi, o seu filho Salomão, os filhos de Salomão, era ali onde eles governavam Israel. Inclusive, a descendência de Davi é de onde surge o rei de Israel. É da descendência de Davi que surge Jesus, que haveria de governar não só a nação espiritual de Israel, mas todo o mundo. Então Jerusalém era para cada judeu não só o centro religioso, não só a capital do reino, mas Jerusalém era o lugar onde todo judeu peregrinava, rumava, no mínimo, uma vez por ano para aquele lugar. Era cercada de muros para sua proteção, havia várias portas que davam acesso à cidade, e essas portas elas eram guardadas por soldados da cidade de Jerusalém. No meio dessa cidade ficava a casa do Senhor, que era o tabernáculo onde eles tinham desmontado do deserto e levado para dentro da cidade de Jerusalém. E o tabernáculo, irmãos, representava a presença do Senhor no meio do seu povo. Por vezes Deus se manifestava através de uma nuvem densa que invadia o tabernáculo, e todo judeu sabia que Deus se fazia presente. Essa nuvem densa era chamada a Shekinah do Senhor, o peso da presença do Senhor. Naquele lugar, em Jerusalém, lá estava o tabernáculo de Deus, o trono de Davi, onde os judeus olhavam e diziam: o rei Davi é daqui que ele julga o seu povo, é daqui da onde ele traz as sentenças certas e erradas. Eles olhavam para Jerusalém e diziam: bem, Deus se manifesta através da sua Shekinah nesse lugar, é aqui onde Deus demonstra a justiça para o seu povo, é ali onde Deus está entronizado, porque a arca da aliança está ali. O judeu entendia isso. Jerusalém não era simplesmente um lugar de turismo, um lugar onde pelo menos uma ou duas ou três vezes por ano eles diziam assim: vamos para lá. Havia uma grande alegria no coração do judeu, porque eles sabiam que ali estava o tabernáculo do Senhor, a arca da aliança. Eles sabiam que lá estava o trono de Davi, onde Davi sentava para julgar as causas do seu povo. Eles sabiam que ali se manifestava a presença de Deus. É por isso que quando nós pegamos o Salmo de número 122, o salmista no versículo 1, ele está dizendo: alegrei-me quando me disseram o quê? Havia uma grande alegria. O salmista sabia para onde ele estava indo. Ele sabia que quando ele chegasse em Jerusalém, ele viria o tabernáculo do Senhor, ele viria a arca da presença do Senhor. Ele sabia que Deus se manifestaria naquele lugar. Ele sabia que ele poderia se encontrar com seus irmãos que estavam distanciados na Palestina. Ele sabia que ali eles poderiam contemplar o trono do rei Davi, que julgava as causas do seu povo. Por isso, quando o salmista, alguém diz para ele: olha, vamos à casa do Senhor, o que ele diz?
alegrei-me com isso. Grande alegria surgiu no meu coração. Grande satisfação em saber que eu vou poder estar na casa do Senhor. Irmãos, isso acontecia quantas vezes? Só 3 vezes ao ano. Quantas vezes nós não temos, o privilégio de estar na casa de Deus? No mínimo 2 vezes por semana. Alguns se alegram com isso, mas outros não estão nem aí. O judeu contava no dedo. Ficava na grande expectativa de chegar a essas festas. A festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, para poder se reunir no lugar onde Deus tinha estabelecido para que a presença dele estivesse lá. 3 vezes ao ano. Nós temos o privilégio, irmãos, de estarmos juntos, reunidos como Igreja de Cristo, por várias vezes, e às vezes nos limitamos a ser dominicais. Eu não estou dizendo pessoas que às vezes se encontram não com disponibilidade de estar, mas às vezes temos disponibilidade e não entendemos esse aspecto espiritual que existe quando nós nos reunimos como Igreja de Cristo. Nós esquecemos disso, nós não temos essa paixão que o judeu tinha, de quando ele sabia que ele podia se reunir no lugar onde estava a presença de Deus, o trono de Davi, a arca da aliança, o tabernáculo. Isso trazia tremenda alegria sobre o coração dele. Parece que nós nos distanciamos disso. Quando nós, às vezes, nos lembramos que temos que ir para a casa de Deus, nós falamos assim, mas eu estou muito cansado. Quando alguém diz, olha, vamos hoje ao culto, mas ontem eu fiquei acordado até tarde. Mas ontem eu fiquei lá na festa até tarde, eu estou cansado. O salmista, quando alguém disse, olha, vamos à casa de Deus, isso me alegra, isso me traz prazer. Eu vou ter comunhão com meus irmãos, eu vou estar junto, eu vou poder cultuar, eu vou poder cantar junto com eles, eu vou poder perceber a presença de Deus manifestada, pois onde há 2 ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. Versículos 2 ao 5, o salmista ele relata quando ele chega em Jerusalém e entra na cidade. Imagina, nós somos peregrinos, nós sabemos que quando chegássemos em Jerusalém, no caso do salmista aqui, que lá estaria o trono de Davi, a arca da aliança, o tabernáculo do Senhor. Havia o átrio onde o povo se reunia, podia as famílias se juntar. Eles sabiam que juntos poderiam louvar ao Senhor, repetir esses salmos em forma de canção juntos. Imagina quando o peregrino ele põe o pé nesse lugar, ele expressa essa alegria que há no coração dele, ele relata isso, versículo 2 ele diz, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Como se a cidade, fisicamente, fosse ouvi-lo. Tamanha era a alegria dele que quando ele chega naquele lugar, ele expressa algo como se estivesse expressando para alguém que estivesse ouvindo, mas não é a própria cidade. A alegria dele demonstrada quando ele chega naquele lugar, ele fala algo como se a cidade pudesse ouvi-lo. Ele está dentro da casa do Senhor. Ele está contemplando tudo aquilo que alguém já tinha falado para ele. Imagina se ele fosse um jovem judeu que nunca tinha ido em peregrinação para Jerusalém e só os seus pais contavam para ele, diziam, meu filho, quando a gente chega lá tem um trono do rei Davi. Quando nós chegamos lá, existe o tabernáculo onde Deus se manifesta face a face conosco.
Naquele lugar, meu filho, tem a Arca da Aliança, onde nós podemos ver o que Deus fez para os nossos antepassados. Naquele lugar, meu filho, nós nos reunimos como um único povo de Deus, independente de qual tribo nós sejamos, nós louvamos a esse Deus, nós percebemos a presença dEle, nós estamos juntos com Ele. É isso que o salmista diz: nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Ele olha para a cidade e diz, no versículo 3, Jerusalém está construída como cidade firmemente, o quê? Estabelecida. Ele olha para a cidade de Jerusalém e vê a cidade de Jerusalém como algo perfeito, unida, bem estabelecida. Eram 12 tribos que estabeleciam a cidade, mas essas 12 tribos viviam harmoniosamente. Ele percebe tudo isso. Todos já tinham convergido para aquele lugar, chegado àquele lugar. Ele olha para tudo e diz: Jerusalém está constituída como cidade firmemente estabelecida, como um lugar perfeito, onde Deus reúne o seu povo, onde Deus agrega o seu povo, onde Deus junta o seu povo para o louvor e a glória dele. Versículo 4, ele diz assim: para lá, para Jerusalém, para onde nós chegamos, para lá sobem as tribos as 12 tribos se convergiam em Jerusalém, mas eles iam para lá com um motivo. Qual era o motivo? Para dar graças ao Senhor, conforme o quê? O mandamento dado a Israel. Lembra que eu falei? Deus já tinha falado a Moisés que ele estabeleceria um lugar para que todo o seu povo o quê? Convergisse naquele lugar para adorar a Deus. E agora o salmista, vendo aquele povo todo reunido em um só propósito, ele lembra o povo, ele diz: bem, é aqui nesse lugar, é nesse lugar onde nós nos reunimos, as nossas tribos, nós nos ajuntamos como povo de Deus, e nós nos ajuntamos com um único propósito. Qual é o propósito? De dar graças ao Senhor, conforme o próprio Senhor já tinha nos dito. Irmãos, que lindo. Imagina você como um peregrino, você chegar num lugar, olhar toda aquela cidade, ver aquilo que Deus tinha estabelecido, e você lembrar: eu estou aqui porque Deus já tinha um propósito para que eu estivesse aqui. Deus de antemão já tinha usado o nosso antepassado Moisés, dizendo que ele estabeleceria um lugar onde nós poderíamos cultuá-lo, onde nós poderíamos apresentar o nosso culto, os nossos louvores juntos, os nossos sacrifícios juntos. Era isso que eles faziam. Nas casas onde eles estavam hospedados, debaixo das tendas, eles faziam uma grande festa, porque estava no lugar onde prestava culto a Deus. Rendiam graças a Deus. E isso era feito, irmãos, de várias formas. Como, por exemplo, eles rendiam graças a Deus com o louvor que eles cantavam no templo. Ofereciam sacrifício pelos pecados cometidos. Eles levavam os seus dízimos que tinham guardado durante todo aquele tempo para entregar em Jerusalém. Ali eles encontravam os seus amigos, parentes. No tabernáculo eles tinham um lugar chamado átrio, onde eles podiam se juntar e fazer um belo churrasco. Havia também o átrio daqueles que não eram judeus, de pessoas que viam aquelas festas e tinham o interesse de saber como é que aquele povo se reunia. Então eles iam até o átrio dos gentios. Eles não podiam entrar dentro do tabernáculo, mas podiam ficar ali no meio daquela grande festa. Versículo 5, diz assim o salmista: lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de quem? De Davi.
eles olhavam para aquilo e diziam: bem, é daqui que o rei Davi governa o seu povo, é daqui que o rei Davi estabelece a sua lei, é daqui que Davi julga os oprimidos, é daqui que saem as sentenças certas ou as sentenças erradas. Jerusalém, irmãos, era tanto o centro religioso como também o centro civil de Israel naquele tempo. O interessante é que aqui em Jerusalém nós temos dois ofícios. Como centro religioso, demonstrava sacerdócio. Como centro civil, demonstrava realeza. E eu não sei se você lembra disso. Isso aponta para quem? Para Cristo. Um dos três ofícios de Cristo: sacerdote e rei. Então o peregrino se alegra com a chegada em Jerusalém. Ele fica feliz quando alguém diz: olha, vamos para a casa do Senhor. Quando ele chega na casa do Senhor, ele diz: lá, Jerusalém, estou nas suas portas. Ele afirma aquilo que ele sente, ele olha para tudo que está naquele lugar, há uma grande alegria no coração dele. Ele diz: bem, aqui estão os tribunais, né, do rei Davi, é daqui que nós nos reunimos com graça, com misericórdia, é aqui que nós cumprimos o mandamento de Deus, de louvarmos a esse Deus, é aqui onde Deus se manifesta através do tabernáculo, da arca, é aqui onde nós nos reunimos como povo de Deus, apesar de sermos diferentes, virmos de várias tribos diferentes. Então o peregrino, ele se alegra quando chega em Jerusalém, ele fica admirado. Versículos 6 ao 8, ele expressa o seu desejo por Jerusalém. Diz assim: orem pelo quê? Pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que o quê? Te amam. Ele pede para que orem por Jerusalém. Aquela época, irmãos, era tempos difíceis. O rei Davi era homem de guerra, algumas nações se levantavam contra eles, e o peregrino, ele entende, bem, nós devemos orar por essa nação, nós devemos orar por esse lugar, nós devemos pedir a Deus tempos de paz. E o peregrino sabia que era em paz que o culto de Deus era realizado. Nós só podemos louvar a Deus, bendizer a Deus, quando o nosso coração tem paz com Deus, irmãos. Quando nós encontramos paz com Deus, nós podemos oferecer a Ele o nosso perfeito louvor, a nossa perfeita adoração. E o versículo 7, ele diz assim: haja paz dentro dos teus. Interessante que ele não só ora pela paz de Jerusalém, por tudo aquilo que está ao redor de Jerusalém, mas ele ora também o quê? Pela paz interna em Jerusalém. Às vezes, não existe guerra lá fora, irmãos, mas existe guerra dentro. Às vezes, tudo vai bem lá fora, mas dentro não vai bem. Paz entre os seus moradores, ele estava orando, entre os peregrinos, entre os seus irmãos. E no versículo 8, ele toma uma decisão, ele diz: em favor dos meus irmãos e amigos, direi o quê? Paz seja com você. Agora ele não só pede para que orem, mas ele mesmo o quê? Ora por Jerusalém. Ele sabia que se houvesse paz, haveria continuidade de tudo que era necessário para o povo. Se houvesse paz, Deus estaria estabelecendo tudo aquilo que era necessário para o seu povo. E no versículo 9 ele toma mais uma decisão. Ele diz assim: em favor da casa do Senhor, do nosso Deus,
buscarei o seu e buscar o bem da cidade significava pelo menos 3 coisas nesse contexto. O salmista sabia que se envolver com o bem de Jerusalém era, no mínimo, se envolver com 3 coisas. Primeira coisa, versículo 6, orar pela paz de Jerusalém. Segunda coisa, versículo 7, proteger a cidade de Jerusalém. E a terceira coisa está no contexto todo, contribuir financeiramente e peregrinar no mínimo 3 vezes ao ano, se fazer presente aonde? Em Jerusalém. Ele sabia que para se envolver com o bem da casa do Senhor, Jerusalém, todo judeu deveria, no mínimo, orar pela cidade, proteger a cidade, contribuir para o bem financeiro da cidade e se fazer presente nessa cidade. Agora, talvez a sua pergunta seja a seguinte: pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje? O que isso tem a ver comigo? Estamos aqui falando de Jerusalém, do tabernáculo. A cidade ainda existe, mas o tabernáculo não mais. O que nós cristãos que estamos aqui há mais de 2000 anos depois, o que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida cristã? Como é que eu posso pegar isso e aplicar para a minha jornada, para a minha peregrinação, para essa romagem que eu estou fazendo? Então vamos considerar algumas coisas. A primeira coisa que nós devemos considerar, irmãos, é que a vinda de Jesus ao mundo representa o centro de toda a história de salvação. A vinda de Jesus e somente Ele. A vinda de Cristo representa o cumprimento de todas as promessas que Deus já tinha feito no passado. Isso significa que todos os eventos, rituais, tradições, cerimônias, símbolos, eles são como sombra da realidade que haveria de vir, e Paulo fala muito bem disso lá em Colossenses, capítulo 2, se você puder ir junto comigo, deixe marcado aí, Salmo de 122, vá agora para Colossenses, capítulo 2. Paulo, ele fala muito bem disso, que tudo isso que estava lá representado por símbolos, cerimônias, tradições, rituais, isso servia simplesmente como sombra da realidade que haveria de vir manifestada em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, Paulo diz assim, portanto, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas eram o quê? Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em quem? Em Cristo Jesus. Interessante essa figura de sombra que Paulo usa. Imagina um grande holofote aqui, ligado atrás de mim. E de repente, alguém começa a se aproximar de mim. Certamente eu não sei a cor dos olhos, eu não sei a cor do cabelo, não sei se é bonito ou feio, não sei a sua altura, mas o que eu vejo? A sua sombra se aproximando, a sua projeção. Quando essa pessoa, ela passa por mim, eu já não preciso mais do quê? Da sua sombra, porque agora eu estou vendo quem é que está o quê? Diante de mim, quem é que está
face a face comigo. É isso que Paulo está dizendo. A arca da aliança, o tabernáculo, todos os utensílios que representavam o culto a Deus para o judeu, tudo isso servia de sombra para aquilo que maior viria, que era quem? Cristo Jesus, a grande realidade. Tudo isso serviu para que pudesse apontar para o caminho. É isso que Paulo está dizendo. O Antigo Testamento era a sombra de Cristo chegando a cada um de nós. Então, irmãos, coisas como sacrifícios, sacerdotes, os levitas, os altares, o tabernáculo, Jerusalém, chofar para tocar, isso não precisa mais, porque isso, como Paulo diz, isso era sombra de uma grande o quê? Realidade que viria na pessoa de Cristo. Que Deus já estava projetando através de Cristo Jesus até a sua chegada até nós. Eles eram sombra de Cristo. Quando Cristo veio, nós não precisamos mais dessas sombras. Nós não precisamos mais de construir um tabernáculo. Nós não precisamos mais de carregar a arca. Nós não precisamos mais de pessoas vestidas como sacerdotes, porque tudo isso era algo que apontava para Cristo. Cristo já se manifestou entre nós, sobre a sua igreja. Nós não precisamos mais disso para a realidade do culto ao Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós entendemos que tudo isso, como Paulo diz, serviu muito bem como uma boa sombra que projetava sobre nós aquilo que haveria de acontecer. É nesse sentido que nós temos que olhar para Jerusalém, para o tabernáculo, para a arca, para todo o cerimonial que havia naquele lugar. Eles eram sombra de Cristo, do Senhor que já se manifestou a cada um de nós. Jerusalém não é mais para nós terra santa, não é mais o centro religioso do mundo. O próprio Jesus, ele disse àquela mulher samaritana que haveria de chegar o dia que Deus não seria cultuado nem ali, nem em Jerusalém, porque Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em quê? Em Espírito e verdade. Não existe mais um único centro de adoração a Deus, como no Antigo Testamento, que era Jerusalém. Quando Cristo veio, nós o adoramos, ou adoramos a Deus em qualquer lugar. Tudo era sombra. Quando nós nos reunimos, lá no pequeno grupo, às quintas-feiras, nós estamos nos reunindo como igreja. Quando nós nos reunimos nas reuniões de homem aqui, nós nos reunimos como igreja. Quando nós nos reunimos em qualquer outro lugar para adorar a Deus, nós nos reunimos como igreja naquele lugar. O próprio Jesus, ele disse, olha, se vocês destruírem esse templo, em 3 dias, ele será o quê? Reconstruído. Os judeus achavam que era Jerusalém, mas ele estava falando o quê? Do seu próprio corpo, que era templo da morada do Espírito Santo. Dizendo que já não havia mais um único lugar para que nós cultuássemos, para que nós celebrássemos, para que nós pudéssemos perceber a presença de Deus, mas agora, unidos em Cristo, nós somos o templo da morada de Cristo Jesus. Isso na teologia quer dizer união espiritual. Isso se aplica a cada um de nós. A Bíblia diz que Ele, Cristo Jesus, é o cabeça e nós somos o quê? O seu corpo. Por isso que a Bíblia diz que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, mas quando Ele ressuscitou, nós o quê? Ressuscitamos com Ele.
Essa é a certeza que nós seremos perdoados e salvos, porque estamos unidos a Ele, a Cristo. A história de Cristo é a nossa história. Nós não precisamos mais de tabernáculo, não precisamos mais de arca, não precisamos de levar um chofazinho, né, aquilo que sopra para ser abençoado em casa. Nós não precisamos disso. É assim que a Bíblia nos trata. Efésios capítulo 2, se você puder ir junto comigo, volte algumas folhas, você está em Colossenses. Efésios capítulo 2, versículos 20 ao 22. Efésios capítulo 2, versículos 20 ao 22. Paulo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como o quê? Pedra angular, Cristo sendo a pedra da construção, a pedra que dá origem a toda a construção. Então Paulo diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o quê? Edifício é ajustado e cresce para tornar-se o quê? Um santuário santo no Senhor. Onde Deus mora agora, irmãos? Em nós. Nós somos santuário de Deus. Nós não precisamos mais de cerimonial, não precisamos mais de uma ritualidade, nós não precisamos mais de objetos para que nós venhamos carregar, porque Deus nos fez santuário da sua morada. Nós não cultuamos mais Deus no templo de Jerusalém, mas todos aqueles que são ligados a Cristo cultuam a Deus aonde estiverem. Por isso que no Novo Testamento diz que a igreja, ela é a morada de Deus. E quando nós falamos igreja, irmãos, não são essas quatro paredes. Porque a igreja é a igreja enquanto nós estamos aqui. Daqui a meia hora, 40 minutos, quando nós formos embora, isso aqui é simplesmente um edifício. Isso aqui é simplesmente um lugar onde Deus nos propicia para nós nos reunirmos como igreja. O edifício que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2 é o ajuntamento dos crentes, daqueles que creem no Senhor Jesus. É nesses que Deus habita, não mais em edifício feitos por mão de homens. Às vezes nós falamos, mas eu vou para a igreja para cultuar. Você pode cultuar a Deus, sim, aqui nesse lugar, mas também lá nos pequenos grupos, lá onde você se reúne com seus irmãos para louvar e bendizer a Deus. Isso aqui, irmãos, só é santo enquanto nós estamos aqui. Que Paulo diz que Deus nos fez como santuário da morada de Deus. Deus habita em seu povo. 1 Coríntios capítulo 3, se você puder ir junto comigo. Volte algumas folhinhas aí. 1 Coríntios capítulo 3. Versículos 16 e 17. Versículo 16 e 17, que diz assim: Paulo está perguntando aos irmãos em Corinto, ele diz assim: vocês não sabem que são o quê? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em quem? Em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o quê? O destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é o quê? Diga para a pessoa que está do seu lado, você é sagrado para Deus. Deus se importa com você. Você é a morada da presença de Deus. Nós não precisamos mais de tabernáculo, de arca, de alguma coisa feita por mão de homens para que nós possamos adorar a Deus. Essa palavra santuário de Deus no grego quer dizer naos,
E essa palavra naos tem o mesmo significado do tabernáculo feito lá no deserto, quando o povo entrava para adorar a Deus, onde Deus se manifestava. Quando Paulo está dizendo, você é santuário de Deus, ele quer dizer, Deus se manifesta em você. Aí eu vou lá para a igreja para que Deus se manifeste. Deus já está dentro de nós. Pedro também diz isso em 1 Pedro, capítulo 2, ande para a direita agora, né? 1 Pedro, capítulo 2. Falar igual o irmão Adolfo pela manhã, tenham paciência comigo, né? 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim: vocês também estão sendo utilizados como quê? Como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, o que representa o tabernáculo hoje para nós? Cada um de nós. Cada um de nós agora, unidos a Cristo, somos o corpo de Cristo. Cada um de nós unidos a Cristo, nós somos o lugar da morada de Deus, onde Deus se manifesta em nós. O tabernáculo representa isso. Agora a pergunta, o que representa Jerusalém agora? Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Versículos 1 ao 4. Diz assim: então vi nos céus, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova o quê? Que descia dos céus da parte de quem? De Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o quê? O seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já o quê? Passou. O que Jerusalém representava, ela representa agora a igreja que todos nós somos em glória. Quando Deus vier para estar com o seu povo, e todo o seu povo com ele. Bem, agora entendendo isso, irmãos, o que significa o tabernáculo agora, que somos nós, morada da presença de Deus, e que Jerusalém agora é a igreja de Deus, que Deus uniu, né, o povo que ele chamou, que ele edificou como igreja. Bem, agora nós podemos dizer o que esse salmo se aplica a nós. Primeiro, se você quiser fazer uma peregrinação, uma romagem para Jerusalém, fique bem à vontade. Eu acredito que deve ser um lugar muito bonito para conhecer as terras bíblicas. Mas, por favor, meu irmão e minha irmã, não trague dentro de um vidrinho água do Rio Jordão, achando que aquilo é santo.
Não compre de ninguém uma raspinha do muro de Jerusalém, achando que aquilo ali vai mudar a sua vida em algum lugar. Não compre lá um pedacinho da videira de Jerusalém, achando que aquilo pode mudar a sua vida. Não faça isso. Não toque um chofar. Aqui a gente deveria tocar um chofar, porque no culto lá de Israel, os judeus tocavam um chofar, e aquilo chama a presença de Deus. Irmão, se nós tocarmos chofar, o que pode acontecer? Aparecer um montão de boi ali na frente, né? Porque o chofar é igual o berrante, né? Não faça isso. Isso aqui é a areia de Jerusalém, está abençoada. Não é isso. Não é isso. Não tem como nós celebrarmos as festas de Israel. Vamos fazer uma festa aqui, a festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste. Isso era simplesmente o que, irmãos? Sombra para o que haveria de vir, manifestada em Cristo Jesus. Nós já temos a realidade que é Cristo. Eu sei que tem um lugar aí que fizeram a réplica do templo de Salomão. As pessoas se vestem de sacerdote, carregam a arca nas costas. Irmãos, isso não tem nada a ver com o que Paulo está dizendo. Tudo isso servia de quê? Projeção, para que nós entendêssemos quem viria, que é Cristo Jesus manifestado em nós, e agora nós somos templo da morada de Deus. O culto cristão, irmãos, ele é simples. O culto cristão, ele não tem ritual. O evangelho é simples. Segunda coisa, você e eu, nós deveríamos nos alegrar em fazer parte da igreja de Deus, em poder cultuar esse Deus. Que grande privilégio é para nós fazermos isso. Essa era a alegria do salmista, de quando disseram para ele: vamos para a casa de Deus. Essa deveria ser a forma que nós nos encontramos quando nós vemos que está chegando perto de quarta-feira, ou perto de uma reunião de pequeno grupo, ou perto de uma reunião de oração às sextas, ou nas reuniões de culto dessa igreja, domingo pela manhã e domingo à noite, de nós nos alegrarmos, de termos o privilégio. Nós vamos estar junto com os nossos irmãos, nós poderemos cantar junto. Somos diferentes, mas esse Deus nos uniu, temos o mesmo Espírito, somos morada da presença dEle. E nós olhamos para isso, irmãos, e tratamos como qualquer coisa. Não nos alegramos, sentimos pesado. Estou muito cansado, já fui de manhã, para que ir à noite? Frequentei o culto na quinta-feira, no pequeno grupo, na casa da irmã tal, para que estar na oração na sexta? Já sei, não preciso de eu estar lá na igreja, porque está lá tudo postado no Facebook, só é clicar e ouvir. Todos nós, irmãos, deveríamos sentir essa mesma alegria que o salmista sente quando alguém diz a ele: vamos à casa do Senhor. Nós deveríamos dizer: domingo, que coisa boa, eu poderei estar com os meus irmãos, que satisfação, poderei cantar louvores a Deus, serei instruído na palavra de Deus, será um momento de renovação, é um privilégio para mim. Deus irá falar com a mim, Deus falará com o meu coração, eu me sentirei renovado. Isso é uma alegria dentro da minha vida. Nós temos que ter, irmãos, alegria em poder cultuá-lo livremente, com toda a frequência que nós quisermos. Infelizmente, há pessoas que não valorizam isso. Há pessoas que se descuidam nessa jornada, nessa peregrinação, permitem que o cansaço façam com que elas esqueçam que é um grande privilégio estar na casa de Deus. A igreja, irmãos, a reunião do povo, o edifício formado pela nossa união, está na vontade de Deus. Você não pode ser cristão desigrejado.
ou melhor, sem igreja. Você não tem como participar lá daquele culto lá na rádio que diz a igreja em casa, né? Cristo em casa. Cristo se manifesta na união do seu povo. Ele é a cabeça, nós somos o quê? O seu corpo. Nós não podemos nos considerar como cristão dizendo, mas eu cultuo a Deus na minha casa. Muito bem, mas Deus uniu a sua igreja para que nós estivéssemos junto a Ele, unidos a Ele. Terceira coisa, veja a igreja, o corpo de Cristo, como ela é. Ela está ligada a Jesus. Como um peregrino, irmãos, dentro de Jerusalém, nós devemos nos sentir maravilhados nesse lugar. Não pelo ambiente, mas pela união do corpo de Cristo. De dizermos, é aqui que o Senhor fala ao meu coração. É aqui que o Senhor me dá a oportunidade de eu ter comunhão com a pessoa que está ao meu lado. É nesse lugar que Deus coloca pessoas para compartilhar o peso, a angústia do meu coração. É nesse lugar que Deus une o seu povo para que eu seja motivado a continuar nessa peregrinação, nessa romagem, que muitas das vezes me cansa. Entenda uma coisa, meu irmão. Eu não estou dizendo que a igreja ela é perfeita. A união do corpo de Cristo, ela não é perfeita. Ela é constituída de pecadores como eu e você. De pessoas que erram, que tropeçam. Por isso que o Salmo de número 121 está dizendo que o Senhor não permitirá que os nossos pés, o quê? Tropecem. A igreja de Cristo é formada por pecadores como você e eu, mas pecadores que se arrependem, que estão no processo de crescimento, que estamos peregrinando nessa jornada de um dia estarmos diante do Senhor e do Senhor da igreja, irmãos. Então não deixe os defeitos da igreja fazer com que você perca a sua jornada ou se perca nessa jornada. Nós somos pecadores. O seu pastor é pecador. E nós estamos, irmãos, no caminho aprendendo. Então não deixe os defeitos da igreja fazer com que você desanime da sua caminhada. Pois a igreja, ela é o plano de Deus na nossa vida, não há outro, não há outro. A comunhão, a reunião dos membros, essa união onde Deus faz com que nós agora sejamos santuário, a morada de Deus, isso é plano de Deus para a sua vida. Terceira coisa, ore pela igreja, peça graça e misericórdia para aqueles que têm a responsabilidade de trazer a palavra, de administrar a igreja, de conduzi-la no caminho do Senhor. Como o salmista sabia, orem pela paz de Jerusalém, mas orem pelos muros de Jerusalém. Orem por aqueles que graciosamente, pela misericórdia de Deus, têm a responsabilidade de trazer a palavra, de conduzir a igreja, de administrá-la de uma forma sadia, fazendo com que o povo seja encaminhado ao Senhor da igreja. Quarta coisa, busque o bem da igreja, o bem do corpo de Cristo. Proteja o corpo de Cristo quando você puder. Fale da igreja como a noiva de Cristo, como o corpo de Cristo. Contribua para o seu sustento, fale dela e do Senhor dela ao mundo, às pessoas, aos seus amigos. Convide pessoas para estarem conosco como um mendigo, desculpa a expressão e a comparação, como um mendigo que ele encontra um lugar onde pessoas oferecem pão e sopa para ele. Ele diz, olha, encontrei um lugar onde pessoas estão saciando a minha necessidade, venham, eu quero lhe mostrar. Também, irmãos,
diga para outros: eu sou um pecador miserável, mas eu encontrei um lugar onde Deus fala comigo, onde Deus se manifesta pela sua graça e misericórdia, e você está convidado a vir comigo. Que Deus, irmãos, encha de prazer e alegria todos nós, como igreja, para que juntos nós possamos continuar sendo o corpo de Cristo nesse lugar. Que Deus abençoe. Que quando nós nos lembrarmos, vamos à casa do Senhor, que haja grande alegria em nosso coração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pois como igreja nós nos reunimos nesse lugar, reunimos em Teu nome, ó Jesus Cristo, colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Não permita, Deus, que essa caminhada, essa peregrinação, essa jornada, Senhor, venha nos cansar por causa da mazela da igreja que somos nós, pessoas pecadoras, caídas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, ó Deus, que nós somos morada do templo do Senhor, que nós não precisamos mais de tabernáculos, de arca, não desprezando isso, mas entendendo que tudo isso era imagem. Nós não precisamos de ir para São Paulo, pagar um certo valor para entrar num lugar onde pessoas chamam de Templo de Salomão, porque essas coisas não representam nada mais para nós. Nós não precisamos mais de água de Jerusalém, sal de Jerusalém, uma raspa dos muros de Jerusalém, porque nós temos Cristo em nós. E Cristo em nós é a esperança da glória. Pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor nos encha de prazer e alegria, para que estejamos sempre juntos nesse lugar, fazendo parte do corpo de Cristo, aconselhando uns aos outros, edificando uns aos outros, suportando uns aos outros. Que o Senhor nos una cada vez mais, que o Senhor seja a cabeça, que o Senhor envie pessoas e mais pessoas para agregarem o corpo de Cristo nesse lugar. Abençoa, Senhor, as reuniões dos pequenos grupos, que pessoas, ao ouvirem a exposição do Evangelho, possam se curvar a esse Evangelho, que pessoas sejam livradas de todo ritualismo, de todo misticismo que existe ainda no meio cristão. Que nós possamos entender que nós somos o Teu corpo, edificados pelo Senhor, mantidos pelo Senhor, santuário da morada do Teu Espírito. Que nós possamos a cada dia dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos reunidos como corpo de Cristo. Leva-nos em paz, ó Deus. Cuida da nossa vida. Livra-nos de todo mal. Que haja paz sobre a nossa vida. Que haja paz sobre os lugares aonde nós andamos como igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Cuida da nossa vida, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em Cristo Jesus.